Fala pessoal, Douglas aqui para um vídeo de atualização referente às questões de como que estão as areias aqui, a faixa de areia em relação à orla que foi engordada. Então o talude aqui em relação à região tanto de Caiobá, perto do centro ali, Pico de Matinhos, e também aqui justamente na região da colônia de pescadores, né? Essa região aqui, pessoal, nos documentos que a gente tem que foram divulgados pelo IAT lá em 2021, consta que a engorda nessa região seria variável, digamos assim. Então assim, não era tão grande a faixa de areia que tinha aqui, entretanto, hoje, principalmente perto, né, no sentido aqui um pouco mais ao norte, próximo ali aos guias correntes, passa de 150 metros de extensão. Da calçada aqui da Rua Sereias até onde as ondas começam a quebrar aqui. Daqui a pouco eu vou colocar para vocês. É possível a gente pegar com satélite e vocês conseguem medir. Qualquer um aí da sua casa consegue fazer exatamente o que eu vou mostrar aqui para vocês na sequência. Então aqui ficou com uma faixa de areia muito grande e muito foi removido da areia que foi engordada ali da região de Caiobá e centro, né? Então, próximo ao Sesc, quanto mais perto do pico, menor ficou, justamente por conta da ressaca que teve aqui na região. Então, lua cheia, né, tem aí as influências dela e também aquele ciclone extratropical que acabou atingindo Santa Catarina, Rio Grande do Sul e também o estado do Paraná. Então, boa parte da areia, o mar, ele foi escavando, inclusive ficou com um degrau bastante grande lá. Inclusive, várias pessoas me questionaram, né? Douglas, não vai falar nada sobre isso e tal. É que assim, pessoal, como eu falo sobre as obras, esse é o tipo de situação que é em decorrência de uma questão climática. Então, eu vou falar o quê? Não tem muito o que falar. Inclusive, agora, justamente esse procedimento que a empresa que foi contratada pelo Instituto Água e Terra está fazendo aqui, removendo a areia desse ponto que ficou muito extenso, até é uma reclamação dos pescadores aqui dessa região. Eu também vou mostrar uma matéria do jornal para vocês que afirma isso que eu estou falando. Vou falar para vocês também de valores, quanto que vai custar isso daqui, e um dos motivos pelos quais eles estão tirando a areia daqui e levando, lógico, né? Tem que fazer um contorno bem grande, tem ruas que são contramão aqui, não dá para simplesmente tirar daqui, passar pela região do Pico, entrar na contramão ali na Avenida Atlântica. Então o caminhão ele percorre aí um trecho, inclusive eu medi isso, tá, pessoal? De aproximadamente 2,3 km, 2,5 metros, 2,5 km aí, e leva a areia até a região em que eles precisam fazer essa recomposição, digamos assim. Até porque a região que eles estão recompondo ali, essa faixa de areia que foi perdida, é justamente onde vai ter aí a instalação do palco para o Verão Maior Paraná. Então, ou faz isso, ou o que vai ser feito, né? Tem que trazer a draga, vai fazer engorda de novo, enfim. Pelo que fica óbvio da gente ver, constatar, grande parte da areia, ela saiu do lado sul e veio aqui para a região norte. Então contornou ali o Pico de Matinhos e veio sendo depositado aqui, naturalmente, pelas questões da própria corrente marítima. Então assim, é um fenômeno, acaba acontecendo. Enfim, na sequência, depois que eu mostrar aqui o caminhão percorrendo essa região, passando até perto do Sesc ali, entrando na Avenida Atlântica e depositando areia onde precisa, vocês vão entender que é a região onde vai ficar o palco. E eu também vou mostrar a matéria que eu li, que é do JB Litoral, e vamos passar algumas questões aqui para vocês. Inclusive agora eu vou acelerar um pouco as imagens aqui, porque senão esse vídeo ele vai ficar extenso demais. Mas a questão é que esse caminhão ele sai aqui da região da colônia dos pescadores, que estão sendo ali tiradas as areias dessa região. Ele vai fazer uma volta relativamente grande, mesmo porque não pode, obviamente, entrar na contramão, enfim, tem situações aí de regras de trânsito, né? Mas é relativamente próximo, tá? Se a gente olhar aqui à esquerda agora, já era praticamente a região em que ele deveria trazer, digamos assim, essa quantidade de areia que todos os caminhões estão trazendo aqui, tá? Então, assim, é relativamente perto, mas precisa dar uma volta bem grande mesmo. Ó, aqui estamos no centro, a praça da cidade, região onde ficam os bancos também, tudo mais. Essa daqui é a Avenida Maringá, e ali na frente ele vai pegar a esquerda, e chegamos aí praticamente na região do Sesc aqui, ó. Então, o sistema FIEP fica justamente aqui, ó, região do Sesc, Senac, etc e tal.
e aqui a gente já está de frente para a Avenida Atlântica. Então, nessa região aqui até não dá para perceber uma diferença tão grande. Já foi realinhado aqui o talude, de certa forma. Entretanto, quanto mais perto chegava do Pico de Matinhos, menor ficou a faixa de areia. Então, inclusive aqui, já dá para perceber o tamanho do degrau que foi formado, mais de 2 metros de altura e tal. Enfim, veio gente de Marte falar sobre esse negócio aqui e vários questionamentos aí. Inclusive a matéria do JB Litoral, ela questiona de maneira bem pertinente essa questão aqui, porque parece que o TCE, enfim, houve aí um questionamento na época que as obras estavam acontecendo de que era para o IAT ou o consórcio Sambaqui dar garantia dessas questões, dessa engorda que foi executada aqui. Só que daí eu me coloco na posição do consórcio Sambaqui e eu fico pensando, pô, eu estou sendo contratado para fazer uma obra de engorda por aterro hidráulico. Beleza, eu vou fazer. Vocês precisam, eu vou lá e faço. Já que o EVTEA ele foi desenvolvido por uma outra empresa em conjunto com os órgãos ambientais aí da região. Vocês querem que eu faça, eu vou lá e vou fazer. Agora, eu não posso dar garantia sobre questões que o próprio clima interfere. Aí é da competência de vocês. Eu, se fosse o consórcio Sambaqui, eu pensaria por esse lado. Vou dar garantia uma ova que eu vou. Quem tem que ser responsável são os órgãos que fazem aí os estudos ambientais. Então, se eu fosse consórcio Sambaqui, eu não ia assumir essa bronca, não. E eu acho que isso não aconteceu. Agora, o que eu acho que o consórcio Sambaqui, juntamente com o IAT, deveria assumir a bronca, sim, referente às questões do paisagismo aqui na região. Então, todas as árvores que foram plantadas, as palmeiras de Gerivá, enfim, todas as questões que a gente já falou aqui, mais de uma centena de vídeos aqui. Então, tem pelo menos uns 250 vídeos que eu falei só sobre as obras aqui da região. Então, problemas relacionados à questão do paisagismo em relação à revitalização foram e aconteceram mesmo os problemas aqui que plantaram várias árvores e acabaram morrendo. Então, culpa aí de uma série de pessoas e servidores, etc e tal. Tá certo que tem a questão do clima também, mas deveriam ter feito aí em conjunto com a prefeitura os devidos cuidados, porque prejuízo para nós toda vez que eles plantam várias árvores e elas acabam morrendo. Lógico, árvores mudam, se não cuidar, ela simplesmente morre. E aí o caminhão finalizando aí o processo de trazer a areia, Então, seguindo aqui, referente a esse processo, traz areia ali da região do Pico e vem, do Pico não, da Colônia dos Pescadores, e traz aqui para a Avenida Atlântica, para a região perto do Sesc, aqui no centro e em Caiobá também, tá? E novamente estamos aqui na página do JB Litoral, até porque essa reportagem ela saiu no dia 10 aqui de novembro. Uma das pessoas, inclusive, lá do jornal me contratou para fazer algumas fotos. Essa foto aqui, por exemplo, eu fiz para eles, Não é minha mais, porque pertence a eles, mas consta aqui, inclusive, aqui, ó, eles dão até os créditos aqui embaixo, ó, Douglas Avelar. Esse procedimento aqui, ele vai custar 1,6 milhão de reais, tá? É o governo do Paraná, que vai fazer essa retirada da areia e da praia, da área central de Matinhos, ali na Colônia dos Pescadores, e repor ali na região, que é centro também, Caiobá, enfim. É tudo ali, Então, com o serviço IAT, ele espera solucionar esse problema de imediato. Na verdade, isso daqui é paliativo, Vai resolver nessa situação. Se tiver daqui a pouco, semana que vem, ou se nessa semana tiver aí uma nova ressaca daquele jeito que aconteceu, vai remover de novo. Só não sei aí as consequências de tudo isso daí. Lógico, Isso daí é tudo dinâmica de maré, tá, pessoal? Assim como acontece lá na região de Praia Mansa, que nunca teve reposição de areia lá, tem outras regiões que às vezes acaba precisando fazer essa reposição. Entretanto, isso vai sendo assentado, só que cada geografia de cada área tem a sua problemática, Isso está sendo estudado aí pelo IAT, falando aqui um pouco sobre a região que é aí estudada e que também vai ser aí a recomposição. E também tem aqui, ó, que eles falam, ó, que a areia está sendo realocada no trecho que foi engolido. A matéria ela é bem crítica mesmo, então a redação aí do JB Litoral foi bem crítica em relação a essa situação, mas, na minha opinião, não é possível dar garantia quando se envolve situações em relação a questões climáticas. Tem situações que dá sim e tem situações que não. E eles mencionam aqui que 25% da engorda de praia foi levada e deixou aí um degrau de mais de 2 metros de altura aqui, ó. Enfim, aí a distância aqui que eles mencionam, E uma outra questão é em relação ao prazo, Imagino que
Como o verão maior ele vai ser aí no início de janeiro de 2026, eu imagino que pelo menos até o meio, no máximo, de dezembro, essas obras aqui elas precisam estar concluídas, finalizadas, justamente porque eles precisam começar a montar o palco, né? Então é uma situação que realmente precisa ser o quanto antes aí finalizada. A empresa que está executando pro IAT é a Zuli Construtora e Obras. Eles mencionam aqui que essa Zuli, inclusive, tem outros contratos aí com o governo do estado e o vínculo direto com o IAT nesse caso aqui é só para essa obra e há um custo de 1,6 milhão de reais. Então são vários dias aí, são várias máquinas na região, trator esteira, né, tem aí as escavadeiras também, enfim, são várias máquinas aí que vão precisar, né? E há necessidade justamente por conta dos shows do verão maior. Olha só a foto aí. Eu acho que essa foto aqui é da Agência Estadual de Notícias, ó, dando os devidos créditos, até porque é uma foto pública, né? Qualquer pessoa pode usar, que é do Roberto Dziura aqui, Júnior, da Agência Estadual de Notícias. Então é um trabalho que é uma reportagem, é uma foto da AEM, tá? E aqui tem as informações da Zuli e tudo mais. Entretanto, os trabalhos referentes a essa recomposição é de 1,6 milhão de reais. Agora, outra matéria, essa daqui mais recente, é da data de ontem. Então, lembrando, essas imagens aqui são do dia 18 de novembro de 2025. E essa matéria aqui do JB Litoral é de ontem, do dia 17, conforme consta aqui, ó, publicado dia 17 de novembro de 2025, às 13h12, pela redação. Nessa matéria aqui, eles realmente são muito críticos, tá, pessoal? São realmente... Eles foram na jugular do governo do estado e cobrando com força, tá? Então, não mediram aí palavras. Então, vamos ver aqui o que eles falam nessa matéria, ó. Como fazer 120 milhões serem engolidos em 3 anos? O JB te conta. Isso daqui, na verdade, é uma headline bem chamativa. Obviamente que não aconteceu isso. A engorda ainda tem boa parte lá. Esses 120 milhões de reais aqui, na verdade, nem é esse valor exatamente. Eu vou provar para vocês mostrando esse documento aqui, ó. Então, olha só, pessoal, esses daqui são documentos que foram disponibilizados pelo IAT. Tá lá, inclusive, no site deles, né? Que é referente à recuperação da orla aqui de Matinhos. E a previsão orçamentária de recolocação da faixa de areia, ó. Engordamento da faixa de areia litorânea foi de 150 milhões, quase 151 milhões de reais, tá? Eu não sei se exatamente isso foi executado e compensado, digamos assim, né? Eu não sei o quanto que foi pago disso, mas o documento que eu tenho disponível nesse momento aqui, em relação a tudo que aconteceu na obra de revitalização, é justamente esse valor aqui, ó. Tá vendo? Engordamento da faixa litorânea, dragagem de areia, espelhamento e tarará, 151 milhões de reais é o que custaria, né? Então, é realmente um valor bem expressivo, beleza? E só mostrando outro documento aqui, só para situar, né? Quem não é antigo aqui do canal e não lembra dos vídeos que eu fazia, eu sempre mostrava esses projetos urbanísticos aqui, ó. Estamos na região do Mercado do Peixe, a areia está sendo retirada dessa região aqui, né? Que é perto da colônia dos pescadores, e olha o que eu falei para vocês aqui, ó. Atual faixa de areia, né? E seria uma área de engorda de praia por faixa variável, entendeu? Então a engorda, na verdade, ela veio até próximo aqui, referente à dragagem em si, né? Por aterro hidráulico. Então a faixa de areia que tinha era relativamente pequena e no fim acabou ficando com 150 metros aqui. E eu vou mostrar para vocês agora na sequência. Inclusive, outro detalhe, tudo isso daqui, ó, que a gente vê, né? Essa parte urbanística, essas árvores, enfim, isso daqui era para ser IP amarelo, daí tem arginim rosa aqui, uma série de coisas que não foram executadas porque a prefeitura não fez a contrapartida que deveria ter sido feita aqui. Enfim, é uma situação que não foi executada. Aqui, inclusive, era para ter um canal que provavelmente as pessoas conseguiriam passar com as suas embarcações, mas também não deu. Ia ter uma rampa aqui que não foi feita. Enfim, a prefeitura deixou a desejar aí e não acabou contribuindo. Mas enfim, isso daqui passou. Tem a colônia dos pescadores ainda nessa região e a areia está sendo retirada daqui porque era uma faixa de areia com engorda variável, que é o que consta aqui nesse documento de projeto urbanístico, né, que eles disponibilizaram antes
dos trabalhos serem executados para todos. Todo mundo ainda, até hoje, tem acesso a essa documentação se quiserem, tá? Basta entrar lá no site do IAT. E aqui agora estamos com as imagens do Google Earth, né? Vemos aqui como que está a faixa, inclusive, olha só que interessante, dá para ver que é bem recente essas imagens aqui, e dá para ver o caminhão trazendo a areia aqui, ó, já tinham realinhado o talude e tinham os equipamentos aqui, então não sei, provavelmente aí de uns 10 dias atrás no máximo essas imagens aqui, tá? Olha só o tamanho da faixa de areia aqui na região. Então é realmente bem grande, tá, pessoal? E aqui a gente consegue medir, né, as imagens de satélite. Então aqui, ó, essa daqui é a Rua das Sereias, tá? Então vamos medir aqui para ver o tamanho da faixa de areia que está agora, ó. Pegando aqui bem na lateral, até, digamos, onde as ondas vêm aqui, ó. Aqui a gente tem, pessoal, 167 metros de extensão de faixa de areia. Ué, Douglas, mas isso daí é preciso? Bom, tem as imagens de satélite, tem aqui uma régua que a gente consegue medir, literalmente. Agora vamos fazer o seguinte, então tem 168 metros aqui, vamos arredondar para 170, tá, pessoal? Arredondamos para 170. Aqui, ó, a gente consegue ver, ó, essa imagem de 11 não, essa daqui já na verdade já é um pouco mais antiga, ó. Quando eu cliquei ali, ele já desatualizou. Então de 170 aqui, ó, para abril de 2023. Aqui tem engorda, ó, pra você ver, nem a faixa de areia, nem a faixa, o calçamento tinha aqui. Olha só como que era essa região. Que loucura isso daqui, né? Era muito curto, né, pessoal? Então essas imagens aqui são de abril de 2023, já tinha acontecido o engordamento, que veio mais ou menos até perto aqui do Mercado do Peixe. E olha só, 111 metros. Nem o calçamento tinha passado aqui, ó. Então, 111 metros, ó. Vamos colocar aqui, ó. Olha o quanto aumentou, né? Ó, 120 metros aqui. Agora vamos buscar um pouquinho, ó. Outubro de 2022. Qual que é a medida? 86 metros. Ó, os guias correntes nem aqui estavam ainda. Então, outubro de 2022, 86 metros. Vamos um pouquinho anterior a esse prazo aqui, ó. Em abril de 2022, nenhum engordamento tinha acontecido ainda. Ó o tamanho da faixa de areia que tinha aqui, ó. 50 metros. E olhe lá. Entendeu, pessoal? Essas imagens aqui, ó. Abril de 2022 para abril de 2023. Ó, 112 metros. Tá? Os guias correntes nem concluídos ainda estavam, ó, nessas imagens. Agora vamos ver um pouquinho antes. Vamos ver aqui em junho de 2021. 40 metros. E olha lá, ó. Vamos considerar aqui 40 metros, porque onde as ondas vêm, né? Para quanto? Qual que é a diferença atual? Qual que é o tamanho da faixa de areia que está aqui agora? Para as imagens aqui de novembro de 2025. E olha só o tamanho da faixa de areia aqui, ó. 160 metros. Um pouquinho mais perto aqui, ó. Onde as águas chegam, ó. 165 metros. Então assim, pessoal, essa informação aqui, qualquer um pode baixar o Google Earth aí no seu computador ou no seu celular e fazer essa medida aqui, tá? Isso daqui não é prerrogativa minha. Qualquer pessoa pode fazer isso. Então, realmente, muito da areia que foi engordada aqui, provavelmente a corrente que é sul-norte, ou seja, lado esquerdo sul, e aqui na região direita norte, ele vai fazendo isso, né? Ele vai tirando a areia de um lado e daqui a pouco ia encher tanto de areia aqui que ia começar a tirar daqui, ia ser começado a depositar aqui do lado direito, ó. Então, o lado esquerdo, né, pro lado direito sempre, ou seja, sul-norte, entendeu? E para finalizar aqui, né, mostrando ainda as questões ali da matéria do JB Litoral, eles falam, né, a obra que custou mais de 350 milhões de reais, na verdade aqui aquele valor que eu mostrei na tabela para vocês, que é um documento oficial do IAT, que foi 150 milhões de reais, então era para ter uma faixa variável de 70 a 100 metros naquela região. Então, acabou ficando um pouco menos justamente por conta das ressacas e tudo mais, né? E teve aí, que eu mencionei para vocês, né? Em relação aqui, ó, o TCE pediu que o IAT e o consórcio Sambaqui alterassem o contrato para incluir o tempo de vida útil da engorda e as responsabilidades do consórcio justamente
nesse período pós-obras. Entretanto, como é uma questão climática que, né, fogem o controle de qualquer, né, que seja a empresa, nesse caso aqui, né, eu também teria tirado por fora. O negócio é o seguinte, se você quiser responsabilidade aqui, então, busque aí responsabilidade com o órgão ambiental que está me contratando para fazer o trabalho. Eu vou fazer o trabalho, mas agora, né, eu não quero saber depois que aconteça, principalmente em relação à questão da engorda. As árvores, né, questão de paisagismo e tudo mais, tudo bem, tem questão climática envolvida, mas é outra coisa que não em relação à questão da engorda. Enfim, sei lá, comenta aqui o que você acha disso, etc e tal. O fato é que o JB Litoral ficou pistola com o pessoal, né? Questionam aqui em relação a esse valor que será gasto em relação a essa reposição de 1,6 milhões, questiona o IAT e questiona o consórcio Sambaqui, inclusive fala aqui, né, de forma nebulosa, quase 2 anos após essa determinação e sem que ela tivesse sido plenamente acatada, o TCE do Paraná deu o processo por encerrado e engoliu os dados apresentados por ambos. Então, eu não sei exatamente o nome da pessoa que escreveu essa matéria aqui, mas bem espirituosa e, né, com um certo ar aí de provocação, digamos assim, né? Como fazer 120 milhões serem engolidos em 3 anos. Na verdade, é um pouco falacioso, mas é uma questão que realmente aconteceu, né? Reduziu bastante a questão da faixa de areia ali na região de Caiobá, afetou sim, tanto é que eles estão fazendo esse trabalho justamente para ser possível instalar o palco ali e também, né, conseguir aí passar o verão maior e tudo mais, né? E também é válido o questionamento aqui na matéria no que diz respeito a, né, quanto tempo vai durar esse negócio, tem estudo, não tem, como que vai ser e tal, e se esses trabalhos eles realmente serão necessários aí a cada 2, 3 anos e tal, né? Tem alguma forma de mitigar esse tipo de situação? Enfim, tá aí algumas perguntas que quem sabe o IAT pode responder, ou o próprio, né, consórcio Sambaqui, enfim, ou outras entidades também podem aí responder se caso tiver estudos técnicos que apontem o que poderia ou não ser feito para mitigar esses tipos de situações em relação à revitalização. Deu nova vida para a cidade de Matinhos, né? Realmente foi uma obra excelente no que diz respeito à questão turística, entretanto, a problemática agora é a manutenção de todos esses trabalhos feitos e aí, né, os investimentos todos que foram executados daqui na região. E assim finalizamos o vídeo mostrando aqui para vocês como estão aí os trabalhos, né? Boa parte da areia, pelo que a gente já percebe, já foi trazida para cá, entretanto ainda tem muita coisa a ser feita, pelo jeito vai ficar muito mais extensa aqui essa faixa de areia, e eu espero que dê tudo certo, apesar de todos os custos e tudo mais, e também que, quem sabe, tenhamos respostas dos questionamentos que foram feitos aí pela reportagem ali do JB Litoral também. Beleza, pessoal? Hoje eu vou ficando por aqui, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.